Oi pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje você verá 25 grandes atores e atrizes brasileiros, que deixaram muita saudade. A maioria com uma carreira de sucesso pela frente, que infelizmente perderam a batalha contra o vírus HIV. Antes de começarmos, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, e de comentar se você se lembra de algum. Seu comentário é super importante para nós. Agora sem mais demora, bora para o vídeo. Super Curiosidades TV. Iniciamos falando da renomada atriz, Sandra Brea, reconhecida por sua notável carreira entre as décadas de 70 e 90. A atriz permanece viva na memória como uma das grandes revelações de sua época. Carioca nascida em 11 de maio de 1952, Sandra nos deixou aos 47 anos, em 4 de maio de 2000, devido a complicações relacionadas a um câncer no pulmão e ao vírus HIV. Seus talentosos desempenhos incluíram papéis em grandes produções como a novela Tititi, em 1985, Elas por Elas, de 1982, e o papel de Zilda na peça de teatro Os Ossos do Barão, em 1973. Lauro Corona deixou um amplo legado na dramaturgia brasileira devido ao seu talento nas telas. Nascido no Rio de Janeiro em 6 de julho de 1957, infelizmente, o ator faleceu em 20 de julho de 1989, aos 32 anos, sendo soropositivo e enfrentando diversas complicações, decorrentes do desenvolvimento da doença em seu organismo. Lauro interpretou variados personagens em produções como as novelas Dancing Days, de 1978, e Corpo a Corpo, de 1984. Além de ser ator, o galã também teve experiência como apresentador, conduzindo programas de TV como Vídeo Show e o Globo de Ouro, durante a década de 80. Renato Pedrosa, um ator da velha guarda, também nos deixou um legado notável. Nascido no Rio de Janeiro em 14 de julho de 1920, Renato, que era soropositivo, partiu em 10 de novembro de 1990. Na época de seu falecimento, aos 70 anos, ele acumulou uma extensa carreira com participações marcantes em produções pela TV Globo, como as novelas Dona Xepa, de 1977, e Dancing Days, de 1978, entre vários outros personagens. O artista multifacetado Paulo Bacelar, reconhecido pelo nome artístico de Paulette, desempenhou um papel significativo e impactante no cenário artístico e social. Ele foi um notável defensor dos direitos LGBTQIA+. Nascido em São Paulo, no dia 12 de junho de 1952, Paulette era soropositivo e faleceu em 30 de julho de 1993, aos 41 anos, vítima de um coma diabético e uma broncopneumonia. O ator marcou presença em diversos programas com personagens memoráveis como a Escolinha do Professor Raimundo, em 1991. E a novela Bebê a Bordo, de 1988, ambos exibidos pela TV Globo. A renomada atriz e dançarina Cláudia Magno foi uma das grandes musas de sua época. Nascida no Rio de Janeiro em 10 de fevereiro de 1958, a artista era soropositiva e, lamentavelmente, faleceu em 5 de janeiro de 1994, aos 35 anos, em decorrência de uma insuficiência respiratória aguda. Cláudia se destacou em papéis importantes em novelas como Fera Radical, de 1988, e na novela Sonho Meu, em 1994, exibidas pela TV Globo. João Alberto Pinheiro, além de atuar, destacou-se como colunista social e cantor, sendo sua carreira na música o trampolim para a televisão. Original de Belém do Pará, ele nasceu em 21 de junho de 1960, e faleceu prematuramente em 9 de janeiro de 1992, aos 31 anos, devido a complicações de uma meningite e pneumonia. Em 1988, João gravou um disco de vinil de lambada intitulado Luar do Amor, pela gravadora Continental. Participou também da primeira versão da novela Pantanal, em 1990, transmitida pela TV Manchete. No entanto, após a novela, ele recebeu o diagnóstico de HIV positivo, o que o levou a encerrar sua carreira. O artista André Filho, que atuou como ator, dublador, locutor e cantor. Ele nasceu em 21 de dezembro de 1946 e faleceu em 14 de março de 1997, aos 50 anos, em decorrência de complicações relacionadas ao vírus HIV.
Ao longo de sua carreira, André colaborou com renomados estúdios como BKS, Herbert Richards, Telecine e Perifilmes, destacando-se como dublador de atores e filmes de grande sucesso, como Christopher Reeve em Superman, Sylvester Stallone na trilogia de Rambo, Roger Moore em 007, entre outros personagens. Paulo Nigri construiu sua carreira no teatro, participando de produções significativas como Blue Jeans, em 1980, e Capitães de Areia, em 1982. O ator nasceu no dia 27 de março de 1963, e infelizmente nos deixou em 27 de outubro de 1995, aos 32 anos. No ano de 1990, foi diagnosticado com o vírus HIV, sendo internado para tratar uma pneumonia dupla, porém não resistiu. Sua última atuação foi na novela Mulheres de Areia, exibida em 1993 pela TV Globo. Celso Saik desempenhou um papel significativo na cena artística brasileira, destacando-se como ator, autor e diretor teatral. Nascido em 23 de março de 1954, infelizmente, ele faleceu em 29 de janeiro de 1996, aos 42 anos, devido a complicações relacionadas ao vírus HIV. O ator de ascendência japonesa deixou uma marca na história por meio de obras como os filmes A Carta, dirigido por Geraldo Queiroz, e O Homem-Elefante, de 1980, dirigido por David Lynch. Thales Panchakon consolidou sua carreira como ator ao participar de produções renomadas como a minissérie Anos Rebeldes, de 1992, e novelas como Fera Radical, de 1988, ambas exibidas pela TV Globo. O ator nasceu em 23 de novembro de 1956, e, lamentavelmente, ele partiu jovem aos 40 anos, em 2 de outubro de 1997, vítima de uma parada respiratória relacionada ao vírus HIV, em sua residência em São Paulo. Rodolfo Bottino foi um talentoso ator de cinema, televisão e teatro. Ele nasceu em 11 de fevereiro de 1959. Rodolfo era uma pessoa soropositiva, e infelizmente, faleceu em 11 de dezembro de 2011, aos 52 anos, vítima de uma embolia pulmonar ocorrida durante um exame de ressonância magnética. Seu último trabalho nas telas foi em 2011, fazendo uma participação no filme O Homem do Futuro, dirigido por Cláudio Torres, somando-se a outras obras em sua notável trajetória artística. Desde os anos 70, Tony Ferreira se destacou como ator e cantor. O catarinense nasceu em 20 de setembro de 1943, mas, infelizmente, faleceu em 12 de outubro de 1994, aos 51 anos, devido a uma insuficiência respiratória aguda, septicemia e complicações relacionadas ao vírus HIV. Tony brilhou em obras como as novelas O Astro, de 1977 e Selva de Pedra, de 1973, exibidas pela TV Globo. Carlos Wilson, além de ser ator, ele também se destacou em diversas outras áreas da dramaturgia como direção, cenografia, autor, roteirista, entre outras profissões. Nascido no Espírito Santo em 24 de maio de 1950, infelizmente, Carlos, que era HIV positivo, nos deixou em 11 de janeiro de 1992, aos 41 anos. Durante a sua carreira de ator, ele participou de obras renomadas como o filme Noites do Sertão, de 1983, dirigido por Carlos Alberto Prates Correia, e nas novelas Mandala, de 1987, e Coração Alado, de 1980, exibida pela TV Globo. O comediante Carlos Leite deixou sua marca na dramaturgia brasileira, ao participar de programas como Chico City, e em novelas como Balança Mas Não Cai, de 1968. Sua contribuição mais significativa foi no programa A Praça é Nossa, onde lançou seus personagens de maior sucesso. Carlos nasceu em 14 de julho de 1939 e faleceu aos 51 anos, em 3 de março de 1991, vítima do vírus HIV. Seu sepultamento ocorreu no cemitério Vila Alpina, em São Paulo. Kaique Ferreira participou de renomadas produções televisivas, como as novelas O Paraíso, de 1982, Amor com Amor se Paga, e Corpo a Corpo, de 1984, todas transmitidas pela TV Globo. O carioca nasceu no dia 5 de setembro de 1954, e lamentavelmente, ele faleceu em 12 de janeiro de 1994, aos 39 anos, em decorrência de complicações relacionadas ao vírus HIV.
Antes de seu falecimento, Kaique escreveu um livro intitulado Vinho da Noite, inspirado em sua própria história de vida. Wagner Belo, formado profissionalmente pela Universidade de São Paulo, a USP, Wagner conquistou o público infanto-juvenil pelo seu carisma e paixão pela arte. O artista nasceu em 19 de setembro de 1964 e faleceu precocemente em 12 de agosto de 1994, aos 29 anos, devido a complicações relacionadas ao vírus HIV. Wagner foi um ator e maquiador brasileiro, notável por sua interpretação de Etevaldo, personagem de grande sucesso no programa Castelo Rá-Tim-Bum, transmitido pela TV Cultura. Paulo Vilaça, além de notável ator, desempenhou papéis como professor de literatura, jornalista e publicitário. Nascido em São Paulo no dia 23 de maio de 1933, o ator convivia com o vírus HIV, e infelizmente ele faleceu em 24 de janeiro de 1992, aos 58 anos. Na década de 60, Paulo estreou como ator, participando de obras de grande sucesso, como o filme O Bandido da Luz Vermelha, dirigido por Rogério Sanganzerla em 1968, e a telenovela Boff, de 1972, produzida pela TV Globo. O veterano Rubens Correia foi ator, diretor teatral, produtor, dramaturgo, autor e professor de interpretação. Ele nasceu em Mato Grosso do Sul no dia 23 de janeiro de 1931, era soropositivo, e infelizmente faleceu em 22 de janeiro de 1996, aos 64 anos. Rubens atuou no cinema e na televisão em telenovelas como Partido Alto, de 1984 pela TV Globo, Cananga do Japão, de 1989, Pantanal, de 1990 e Guerra Sem Fim, de 1993, todas exibidas pela Rede Manchete. Guido Brunini, um talentoso ator cuja breve presença nas telas deixou uma marca memorável. Nascido em 1º de junho de 1963, Guido recebeu o diagnóstico de HIV positivo aos 24 anos, e partiu em 20 de fevereiro de 1995, aos 31 anos. O ator chegou a brilhar em papéis como o de Júlio na novela Bambolê, exibida pela TV Globo em 1987, e a gravar um CD, embora não tenha sido lançado. Seu legado musical foi eternizado por meio de seu cover da música Samuém, que se tornou a trilha sonora da novela Pátria Minha, de 1994 pela TV Globo. Hugo Della Santa foi um grande ator de cinema com participações marcantes em obras como os filmes A Próxima Vítima, de 1983 dirigido por João Batista de Andrade, e Filhos e Amantes, de 1981 dirigido por Francisco Ramalho Júnior. Natural de São Paulo, nascido em 18 de junho de 1952, Hugo era soropositivo e faleceu aos 36 anos, em 26 de março de 1988, devido complicações do vírus HIV. O ator também deixou uma lembrança significativa ao retratar o personagem de Liminha na novela Os Adolescentes, de 1981 pela Band. Roberto Azevedo foi outra grande perda para o cenário humorístico da dramaturgia brasileira. Nascido em São Paulo em 29 de março de 1951, o ator faleceu em 30 de abril de 1988 aos 37 anos, vítima de complicações relacionadas ao vírus HIV. Sua carreira foi marcada por participações em obras nos anos 70 e 80, como os programas humorísticos Planeta dos Homens e Viva o Gordo, produzidos pela TV Globo. Marcelo Ibrahim marcou sua história na arte pelo seu grande talento artístico, até gerando comparações físicas com o ator Sylvester Stallone. Carioca, ele nasceu em 15 de julho de 1961, era soropositivo, e veio a falecer aos 24 anos, em 2 de julho de 1986, devido a complicações de uma pneumonia dupla e sepse. O ator chegou a fazer papéis marcantes em grandes novelas, como Selva de Pedra, de 1986, além de participações em filmes como Os Trapalhões e o Rei do Futebol, dirigido por Carlos Manga, e séries como Armação Ilimitada, também na década de 80. O talentoso ator Adilson Barros brilhou nas telas durante as décadas de 80 e 90. Nascido em São Paulo em 26 de outubro de 1947, Adilson nos deixou aos 50 anos, em 11 de novembro de 1997, em decorrência de complicações relacionadas ao vírus HIV. O ator participou de obras renomadas como Fera Radical, de 1988, o filme Capitalismo Selvagem, de 1993, dirigido por André Clozel,
e o filme Quarup, de 1989, dirigido por Rui Guerra. O artista Miguel Carrano foi formado em teatro e participou de grandes produções como as novelas Rosa Rebelde, em 1969 e Irmãos Coragem, em 1970. Nascido em Curitiba, em 21 de abril de 1939, infelizmente veio a falecer em 31 de maio de 1987, aos 48 anos de idade, em decorrência das complicações do vírus HIV. No cinema, o ator se destacou em filmes como Banana Mecânica, de 1973, dirigido por Brás Chediak, e A Filha de Madame Bettina, de 1975, dirigido por Jesse Valadão. Carlos Augusto Strasser foi um ator com um talento extraordinário. Nascido em 14 de agosto de 1946, na cidade de São Paulo, infelizmente veio a falecer em 19 de fevereiro de 1993, aos 46 anos, vítima de complicações respiratórias em decorrência do vírus HIV. O ator deixou sua marca através de produções renomadas como Éramos Seis, de 1977, As Pupilas do Sr. Reitor, de 1970, O Profeta, de 1977 e Mandala, de 1987. O humorista Mauro Fácio Gonçalves, conhecido popularmente como Zacarias, se destacou como ator, comediante, cantor e locutor de rádio. Carioca, nascido em 18 de janeiro de 1934, infelizmente veio a falecer em 18 de março de 1990 aos 56 anos, devido a uma insuficiência respiratória, relacionada a uma dieta macrobiótica à base de frutas, saladas e medicamentos não prescritos por profissionais da saúde. O ator alcançou um grande sucesso interpretando o personagem Zacarias, nas diversas versões do programa de humor, Os Trapalhões, e em filmes protagonizados por ele. A súbita magreza e palidez de Zacarias chamaram a atenção da mídia e dos fãs, levando à divulgação de notícias nos jornais que afirmavam erroneamente que o ator havia contraído o vírus HIV, e esses boatos impactaram negativamente seu estado psicológico, levando-o a se isolar em sua residência. No entanto, amigos e familiares sempre negaram qualquer boato sobre a doença. Hoje fico por aqui, espero que tenham matado a saudade desses incríveis talentos. Assistam esses outros vídeos do canal que estão aparecendo na tela, acho que vocês vão gostar. Não esqueçam de deixar o seu like, e de ativar o sininho das notificações. Comentem aqui também sobre o que achou. Até o próximo vídeo. Tchau!